Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à FUMEC Virtual. Eu sou Humberto Vilela, sou professor da disciplina de empreendedorismo, a disciplina que a gente vai iniciar nesse momento. Então, é empreendedorismo e atuação empreendedora. Os objetivos da nossa disciplina são identificar e compreender a atuação empreendedora, compreender a interação resultante entre o empreendedor, o empresário, o executivo e o empregado. Identificar o perfil do empreendedor, o processo visionário, uma capacidade inerente a todo empreendedor, a geração de ideias e valores, e aprender a construir o plano de negócio como instrumento de gestão. Bom, então nessa disciplina, vocês vão perceber que nós temos, se formos dividir essa disciplina, eu dividiria essa disciplina como se fossem duas grandes partes. Uma parte em que a gente vai teorizar, conceituar, buscar uma maior compreensão do agente empreendedor. O que o leva a empreender, o que as pesquisas, o que o mercado, como que o mercado enxerga nisso, é muito interessante. Eu espero que vocês façam uma reflexão, identifiquem, às vezes até na sua comunidade, no seu ambiente de trabalho, esses perfis, que vocês vão enxergar muitas pessoas com essas características. O outro lado, a segunda grande parte, nós vamos desenvolver um plano de negócio, porque é um fator decisivo, fundamental para a maior sobrevivência, a maior probabilidade da vida do agente empreendedor enquanto negócio. Vamos iniciar? Então, iniciando pelo primeiro módulo, pela primeira parte, ao final desse módulo você será capaz de interpretar o empreendedorismo como origem de negócio. Vocês vão perceber que ao longo da nossa trajetória, vocês vão perceber que há o agente empreendedor, tanto no âmbito corporativo como fora da corporação. Entender os motivos que fazem as atividades empreendedoras serem fundamentais para o desenvolvimento e para a economia de um país. Compreender que o empreendedorismo é resultante da interação entre pessoas e as oportunidades. E entender as diferenças entre empreendedor, empregado, executivo e o empresário, no contexto do empreendedorismo. Vamos iniciar? O sucesso de um empreendimento está relacionado a atributos e comportamentos de seus empreendedores, que sabem como combinar conhecimento e persistência, não só para sobreviver, mas para crescer, se desenvolver e conquistar o mercado. Então já estamos percebendo que o empreendimento está longe de uma zona de conforto, em que ele fique por ali, parado, isso está bom, vamos compreender isso. Nas pequenas empresas, características individuais dos empreendedores são consideradas cruciais para o desenvolvimento dos empreendimentos. Cada pesquisador, baseado no seu campo e na área de atuação, constitui seu próprio conceito. Essa é a parte em que a gente vai resgatar lá nos teóricos, mas não distantes da nossa realidade. Como que o mercado, ou melhor, a área acadêmica, começa a compreender o agente empreendedor. O agente empreendedor, ele é objeto de estudo ao longo de desde que ele foi identificado, até hoje os pesquisadores buscam definir o que é o agente empreendedor. Então, se a gente fosse definir, e é o que a gente está fazendo nesse momento, há duas correntes principais que tendem a conter elementos comuns à maioria delas. Então, uma corrente em que uma delas é composta pelos economistas, que associam ao empreendedor à inovação. Mas entenda o seguinte, uma não exclui a outra. Uma linha de pensamento não exclui a outra. A outra corrente é a dos comportamentalistas, que enfatizam aspectos atitudinais como a criatividade e a intuição. Então, uma complementa a outra, porque enquanto uma associa o empreendedor à inovação, ao desenvolvimento econômico, a outra já começa a identificar os fatores comportamentais que vão definir se a pessoa é empreendedora ou não. Nesse sentido, dois economistas, o Cantillion, em 1755, veja só quanto tempo, e o Jean-Baptiste Say, de 1803, dedicaram atenção à criação de novas empresas e seu gerenciamento. Vamos conhecê-los? Bom, antes de conhecê-los, vamos entender primeiro o significado da palavra empreendedor, que a palavra empreendedor de emprego amplo é utilizada para designar principalmente as atividades de quem se dedica à geração de riquezas. Geração de riqueza.
seja na transformação de conhecimentos em produtos ou serviços, na geração do próprio conhecimento, ou na inovação, em áreas como marketing, produção, né, na organização como um todo. Agora sim, agora vamos falar sobre o Cantillon. O Cantillon foi o primeiro a definir as funções do empreendedor. Apesar de pouca informação existente naquela época, né, sobre a vida, né, por causa de há tanto tempo, né, sobre a vida do Cantillon, sabe-se que ele tornou um banqueiro e mercador de sucesso em sua juventude. Seu sucesso derivou em grande parte das conexões políticas e empresariais que ele formou por meio de sua família e por meio do seu ex-empregador. Então o Cantillon já demonstrou, né, pela história dele, pelo que a gente está vendo, que ele demonstrou alguns elementos do comportamento do empreendedor, que é a capacidade de formar redes de contatos profissionais para que ele possa desenvolver o empreendimento dele, que no caso era um banqueiro, um mercador de sucesso. Quer dizer, os fatores que determinaram, que podem ter determinado o sucesso dele, um deles foi uma boa capacidade de desenvolver uma rede de contatos por meio da sua família e do seu ex-empregador. Vamos para o Say agora. O Jean-Baptiste Say, na concepção dele, né, ele tinha que o empreendedor, né, tinha do empreendedor, é do indivíduo que apresenta determinadas qualidades pessoais típicas, expressas em um comportamento inovador, voltado à busca de oportunidades que resultassem em um lucro, ainda que sobre o risco e a incerteza. Empreender não é uma tarefa fácil. E o Say já sinalizou isso, né? Quer dizer, quando você busca por algo mais, como dizem aí, a gente escuta muitas vezes, quando você resolve sair do quadrado, resolve fazer diferente, resolve buscar novos mercados, buscar novas oportunidades, isso há uma maior probabilidade de lucro, mas também há uma incerteza, o risco, né? E o agente empreendedor precisa saber lidar com isso tudo. Então, você já sinalizou, né, que o risco e a incerteza fazem parte do empreendedor. Vamos para o próximo? O Joseph Alois Schumpeter, né? O Schumpeter, também conhecido, né, por todos na academia, no mercado, como Schumpeter. Eu sou fã do Schumpeter. Por que eu sou fã do Schumpeter? Vamos conhecê-lo então um pouco mais. A principal definição do Schumpeter sobre o empreendedorismo retrata o fenômeno como a criação de uma organização baseada em busca de oportunidades imprevistas, sobre as quais o indivíduo investe e cria resultados, por meio de sua própria ação. O Schumpeter disse um negócio interessante. Ele, lá nos anos, né, dos 1940, mais ou menos, ele disse: o desenvolvimento econômico de uma nação depende da sua capacidade para inovar. Interessante, né? Então, quando escutamos o tempo todo, né, o Brasil precisa inovar mais, os países, as organizações precisam inovar mais. Quando toda a mídia, quando todo mundo fala sobre isso, eles estão ligados ao Schumpeter, porque o Schumpeter atribuiu a inovação ao desenvolvimento econômico. Então, se eu inovar, a economia prospera. Mas eu quero que... Vamos buscar uma maior compreensão do Schumpeter daqui a pouco. Eu só quero aproveitar e fazer uma reflexão aqui sobre o Schumpeter. O Brasil é conhecido, né, por todas as nações como um país essencialmente criativo. Criativo e não inovador. Da criatividade à inovação tem algumas lacunas. Quer dizer, não adianta possuir novas ideias, precisa inovar. E esse é o problema, e é isso que o Brasil está perseguindo, nosso país está perseguindo com tanto fervor. Então a inovação é o processo de criação de um produto comercial a partir de uma invenção. A invenção traz a existência de algo novo, enquanto a inovação dá significado, dá utilidade a esse algo novo. Então, a inovação é a fonte geradora de riqueza. Então a inovação é um resultado fundamental em que as firmas procuram por meio do empreendedorismo e é frequentemente a fonte do sucesso competitivo. A inovação é o elemento-chave da vantagem competitiva, que a gente escuta também várias vezes, né, nas universidades, no ambiente de trabalho. Precisamos de vantagens competitivas, mas afinal, o que é vantagem competitiva? A vantagem competitiva é tudo aquilo que é valioso, raro, de imitabilidade difícil. Isso significa que não basta só adquirir, né, produtos, né, para que nos proponham vantagens competitivas.
A vantagem competitiva, eu gosto muito de associar a vantagem competitiva ao capital intelectual. O capital intelectual é que vai nos ajudar, quer dizer, as pessoas é que vão nos ajudar na busca da vantagem competitiva. Bom, então e sobre as inovações? As inovações produzidas em firmas grandes estabelecidas são muitas vezes chamadas de empreendedorismo corporativo. Mas a inovação para o Manual de Oslo? O Manual de Oslo é uma referência em nível mundial quando se fala de inovação. O que é o Manual de Oslo? O Manual de Oslo contempla tudo aquilo que a gente fala sobre quando a gente pretende trabalhar com a inovação. E ele caracteriza bem o que é inovação. Fala, a inovação pode ser de um produto, de um serviço, de um processo, ou até de uma ação de marketing. Mas essa inovação, então, pode ser incremental ou radical. A incremental é aquela que você implementa novas funcionalidades de um produto já existente. Pensa lá no seu telefone, no seu celular. Quando o Graham Bell desenvolveu esse telefone, será que ele imaginava que esse telefone iria se tornar o que é hoje? Difícil de imaginar, não é mesmo? Pois é. Esse é um tipo de inovação incremental. Então, o telefone já existia e os nossos recursos, as novas funcionalidades foram incrementadas a cada momento. Se a gente for observar, por exemplo, um smartphone, né, a gente utiliza mais os recursos computacionais desse aparelho telefônico do que o próprio telefone. Interessante, não é? O que estamos vivenciando? A inovação radical. A inovação radical é a criação de algo, é uma ruptura, é a criação de algo realmente muito novo. Quer dizer, não existe ainda no mercado. Como tudo na vida, tem a vantagem e a desvantagem. A inovação radical tem uma vantagem enorme, quer dizer, você lança algo realmente novo que não existe até então no mercado. Mas tem um porém. A inovação radical representa uma maior probabilidade de risco do consumidor não perceber valor naquilo que você criou. O incremental tem a vantagem, ele já existe e você melhorou o que já existe. Então, se pensarmos em termos de riscos e ganhos, né, é claro que a radical, como você está sozinho no mercado, criou algo novo, deu significado à probabilidade de ganho. Se o mercado perceber, você conseguir fazer com que o mercado perceba esse valor, ele vai te dar maiores ganhos. A incremental representa um ganho um pouco menor, não tão menor assim, não é mesmo? A gente percebe os ganhos das empresas que fazem inovação incremental, que são grandiosos, né? Então a inovação incremental representa uma probabilidade um pouco menor do risco porque o produto já existe, você integrou uma nova funcionalidade a esse produto, a esse serviço, enfim. Mas e o Schumpeter? O desenvolvimento econômico e a inovação. Quando o Schumpeter disse o desenvolvimento econômico de uma nação depende da sua capacidade para inovar. Quando ele fala isso, o Schumpeter disse que a inovação é o elemento-chave de todo o processo de destruição criadora. Então, o que significa isso? Você está vendo essas ondas aí. Né? Essas ondas significam as ondas do Schumpeter, né? Simplificadas, mas é exatamente isso que ele disse. Quer dizer, há um processo de destruição criadora, palavra inclusive utilizada, frase inclusive utilizada pelo Schumpeter, em que novos produtos, novos serviços vão substituindo os antigos, né, por meio de novas inovações. A gente percebe no mercado que esse, vamos chamá-lo de ciclo de vida do produto, tem diminuído a cada momento. Por isso, perceba a onda. Uma onda está mais larga, uma está mais estreita. Isso é devido à alta competitividade em certos mercados. Quando a gente aumenta a competitividade, o estímulo os inovadores, né, os empreendedores inovadores, porque Schumpeter diz que a inovação é um papel do agente empreendedor. Então, se um empreendedor, ele percebe, ele age sempre desenvolvendo novos produtos e mesmo sem esperar que esse produto caia em declínio no seu ciclo de vida, ele sempre lança um novo, sempre pegando os picos do seu produto. Então, vocês encontram isso no mercado. Eu gosto de atribuir isso parece meio que uma obsolescência programada, em que você lança um produto e quando esse produto já entra no mercado, já começa o desenvolvimento de um novo produto, porque esse produto já tem uma data de vida determinada pela organização. Então são novas versões, novas funcionalidades, novo modelo. Vocês conhecem o que eu estou falando. Isso acontece em tudo que nos rodeia.
Interessante, não é mesmo? Por isso que sou fã do Schumpeter. Vamos para o próximo. Entre os atributos fundamentais de um empreendedor está na capacidade de identificar, agarrar e buscar recursos para aproveitar uma oportunidade. Para aproveitar uma oportunidade, quer dizer, o empreendedor, ele possui um senso de oportunidade muito forte, né? Eu gosto de comparar o empreendedor com aquela pessoa que vê um copo pela metade. Algumas pessoas veem um copo meio vazio. O empreendedor vai sempre enxergar o copo meio cheio, né? É o senso de oportunidade. E no meio de vários fatores, ele sempre busca um lado positivo e uma forma de explorar essa oportunidade. Ter coragem para assumir riscos e não ter medo de transformar seus sonhos em realidade. Que seja autossuficiente, que identifique e aproveite as oportunidades. Quando a gente fala de ter coragem para assumir risco e não ter medo de transformar seus sonhos em realidade, o agente empreendedor é um sujeito, né? Eu gosto de chamá-lo de sujeito. É um sujeito tão interessante, que o sonho dele, quando ele consegue enxergar bem o seu sonho, definir, planejar, faremos isso logo adiante, quando ele consegue planejar e organizar bem as suas ideias, ele contamina positivamente todos ao seu redor e todos começam a sonhar o sonho do empreendedor. É interessante isso. As oportunidades de empreendedorismo. As oportunidades de empreendedorismo são condições nas quais novos produtos, novos serviços podem satisfazer uma necessidade no mercado. Empreendedores ou gerentes empreendedores devem ser capazes de, então, identificar oportunidades não percebidas pelos outros. Como eu disse, copo meio cheio. Teve uma situação, só fazer uma pausa nesse tópico, houve uma situação em que eu percebi que um determinado empresário, na minha atitude profissional, prestando serviços, dando consultorias, eu vi uma determinada situação em que um determinado empresário percebeu que ele não queria mais continuar o seu negócio. E ele pegou e conversando, tudo, ele virou e falou assim, olha, eu não quero mais esse negócio, enfim, eu não quero mais continuar com isso, quero começar uma nova vida. Tudo. E o negócio dele estava dando um lucro, não um lucro grandioso, mas estava dando lucro. O gerente dele percebeu aquilo e negociou com ele, né, entrar com todo o acerto que ele faria, que a intenção inicial desse jovem empreendedor era de fechar o negócio e partir para outro, começar um outro negócio. E o funcionário dele, esse gerente, falou, opa, eu gostei dessa ideia. Você vai fechar? Não, não feche. Já tinha cliente, já estava numa praça bem conceituada, precisava de alguns investimentos. E ele percebeu, olha o copo meio cheio. Ele identificou oportunidades, os outros funcionários já estavam mandando currículos para outras empresas do mesmo segmento. Ele percebeu uma oportunidade, foi ao banco, conversou, buscou agentes como o Sebrae, buscou informação e virou pro antigo chefe dele, né? Falou assim, eu quero comprar o seu negócio. E comprou, conseguiu viabilizar o negócio. E abriu um negócio já bem adiantado, já passou, né, aqueles períodos iniciais mais difíceis. Então, quer dizer, identificar oportunidades não percebidas pelos outros, nem sempre as pessoas enxergam isso. Tomar ações para explorar as oportunidades. Foi o exemplo que eu disse, né? Ele tomou ações para explorar as oportunidades. Buscou informação, buscou parceiros, buscou banco, analisou, porque não adianta só o sonho. Esse sonho tem que ser tangível, viável, eu consigo fazer isso, né? Não só de sonho a gente faz, mas tudo começa pelo sonho. Se não sonhar, não adianta. Tudo começa pelo desejo, né? Estabelecer uma vantagem competitiva, como eu disse anteriormente. A vantagem competitiva é valiosa, rara e de imitabilidade difícil. Sabe uma situação de vantagem competitiva que eu sempre gosto de citar, né, na minha sala de aula? É aquela situação em que, sabe quando vai aquele circo lá na sua região, na sua cidade, e às vezes eles cobram R$15, R$20, e às vezes nem enche tanto, e às vezes o circo é bom, muitas vezes o circo é muito bom, mas às vezes ele cobra um valor e não enche o circo. Eis que surge um novo circo e aparece em algumas cidades chamado Cirque du Soleil. O Cirque du Soleil trabalha um valor muito superior a esse e no primeiro lote já vende tudo. Por quê? É a vantagem competitiva. O que o Cirque du Soleil e outras organizações conseguem fazer
e conseguem impedir, vamos falar assim, né? Impedir que as outras organizações copiem. É a vantagem competitiva. Eles são valiosos, raros, de imitabilidade difícil. Um ponto do Cirque du Soleil, que eu conheço, né, que é a capacidade de investir, né, em novos shows, né, em pessoas, o talento das pessoas e transformar isso em um espetáculo. Tem algumas marcas, né, de chocolates que não vendem chocolates. Elas fazem, eu vendo presente em forma de chocolate. Olha só o significado aí. Bom, o intraempreendedorismo. Por que o intraempreendedorismo? Continuando, não é mesmo? O intraempreendedorismo é quando vocês percebem empreendedores que não estão à frente dos negócios, mas muitas vezes são funcionários de organizações. Quando o empreendedorismo ocorre dentro da organização, há pessoas que têm essa capacidade, né, de desenvolver, perceber, correr risco, lançar novos desafios, enxergar tudo isso que a gente tem falado dentro da organização. Esse é chamado de intraempreendedorismo. Geralmente essas pessoas conseguem um desempenho acima da média. Percebam, observem nas suas organizações. Eu gosto muito de enfatizar também uma situação. Eu tive mais uma historinha, só mais uma historinha. Uma determinada empresa pequena, porque é muito difícil começar já grande. Um determinado empresário, ele percebeu que tinha um profissional que era muito bom de vendas. Ele vendia muito, mas era muito. E além de tudo, ele também tinha uma capacidade grande de desenvolver o trabalho. E ele percebeu, ele conhecia toda a técnica então da empresa e sabia vender. Então, ele era eficiente e eficaz. Isso não é fácil encontrar pessoas assim. Enfim, ele conversando, a gente conversando, ele virou e falou assim, eu vou propor uma parceria, porque eu não consigo reter esse profissional. Vai chegar um momento em que eu não vou conseguir criar as condições para que esse profissional fique dentro da minha organização. Então, o que ele resolveu? Ele resolveu dar 10% da empresa dele, vendeu uma parte, né, transformou o acerto, tudo, e deu 10% da empresa dele para esse profissional. Por que ele fez isso? Porque ele falou, se ele for para outra organização, eu vou ganhar um grande competidor. Então, por que não retê-lo aqui? Mas ele não tinha meios de promovê-lo mais, então colocou como sócio, com uma participação minoritária. Aí a gente faz aquela reflexão, prefiro 100% de pouco ou 90% de muito? É uma reflexão interessante. Vamos adiante. Empreendedores, então, são indivíduos que agem independentemente ou como parte de uma organização, que criam um novo empreendimento ou desenvolvem uma inovação e assumem riscos ao introduzi-los no mercado. Então, como eu disse, os empreendedores podem ser indivíduos independentes ou podem surgir em qualquer nível de uma organização. Aí eu vou para uma outra reflexão, né? O empreendedor resolve problemas pequenos ou grandes? Pensem o seguinte, quando o empreendedor resolve um problema de um pequeno nicho de mercado, o ganho dele é proporcional àquele. Se ele desenvolve uma solução por meio da oferta de um produto, um serviço, e resolve o problema de muitas pessoas, a probabilidade de ganho dele é muito maior. Então, às vezes, o empreendedor fica assim, meu nicho, meu espaço no mercado está pequeno, preciso ampliar. Então, a gente precisa analisar. O problema que você resolve é o problema que muitas pessoas precisam ou não? É uma forma da gente analisar esse contexto. Será que falta publicidade? Às vezes falta publicidade. Mas muitas vezes, se você atende somente um núcleo reduzido, né? Vamos adiante. Então, o empreendedor possui disposição para assumir riscos calculados, né? Tem um estudo que eu li há algum tempo atrás, que o latino-americano ele é muito emotivo. Isso nos torna valiosos. Eu gosto dessa parte. A emoção é muito importante naquilo que a gente faz. Mas a gente tem que tomar cuidado com as nossas emoções, para a gente não correr risco sem calcular. Então, quer dizer, uma dose de razão com a emoção nos torna talvez até um pouco mais valiosos e raros, né? Então, corra riscos, mas calcule esses riscos. Autoconfiança e independência. O que significa isso? Significa que ele é o autoconhecimento. O empreendedor não vai esperar uma aprovação de alguém para que ele inicie alguma coisa. Tem uma historinha disso aí, hein? Vou contar já já. A proatividade,
Sempre agir antes do solicitado. A paixão por aquilo que ele faz. A paixão é muito importante naquilo que você faz, porque um empreendedor fica dentro da sua organização ou fora vendendo, fazendo contatos comerciais, e em média, isso já é resultado de estudos, de percepção de mercado, em média 14 horas por dia. Então, se a pessoa busca, né, o desenvolvimento de um novo negócio como uma forma de garantir qualidade de vida, não sei se foi tão bem uma boa escolha assim, né? Vou trabalhar pouco, quero trabalhar, estou cansado do meu emprego, preciso trabalhar pouco, quero iniciar um novo negócio, quer ir patrão? Não. Dá uma pausa, vamos analisar isso melhor antes de agir dessa forma. Cuidado com o excesso de emoção. Então, a paixão pelo que faz é essencial para o empreendedor. O senso de oportunidade, como eu disse, veja só aí esse peixinho na figura, né? Há o risco calculado, né? A paixão, o que será que faz um peixe sair de um copinho e pular num grande aquário? Se não tiver uma paixão, um desejo e um cálculo de riscos, né? Porque o risco dele cair fora desse grande aquário, mas e se ele cair? Olha só que maravilha, né? Tem mais espaço. O otimismo, sempre o otimismo, né? Que é o copo meio cheio. A criatividade para melhorar o que já existe. O exercício, né? Ele exerce liderança, muitos de forma carismática. Possuem habilidades interpessoais, né? Para poder lidar com gente, que isso é muito importante. E também a resiliência. A resiliência eu gosto de comparar com uma determinada figura que aparece em filmes, às vezes até desenhos animados, né? Para crianças ou filmes para adultos, que é a figura da fênix, que tem capacidade de ressurgir das cinzas, né? Ou a resiliência é um controle da sua emoção, quer dizer, às vezes a gente recebe um não, ou recebe um feedback não tão positivo, quer dizer, o controle das suas emoções, para não ficar remoendo isso por muito tempo, isso é muito importante. Agora, vamos conhecer alguns empreendedores interessantes, né, brasileiros. Temos aí o Santos Dumont. Como eu disse antes, sou fã de todos eles, mas o do Santos Dumont tem um espaço especial. O Santos Dumont, vamos contar uma historinha do Santos Dumont. O Santos Dumont, o pai dele, ele trabalhava, né, o pai dele estava no meio da fazenda e percebia o interesse do Santos Dumont pelas máquinas. E a partir disso, ele resolveu mandar o Santos Dumont para a França para fazer o curso de engenharia mecânica. Percebe-se o que virou, né? O Santos Dumont teve muitos motivos na sua trajetória para desistir. E várias vezes ele não desistiu. Tem uma parte interessante do Santos Dumont, que eu li na sua biografia, que quando ele ganhava os prêmios, né, por viagem, tinha vários prêmios naquela época, como, por exemplo, sustentar um veículo, né, um avião, por tantos, ou melhor, um elemento mais pesado do que o ar, tantos minutos. E ele conseguia. É claro que não nasceu pronto, né, gente? Ele passou por vários protótipos, vários projetos, né? Essa é a paixão pelo que faz, quando eu falo. Quer dizer, o avião não saiu pronto da cabeça do Santos Dumont. Foram vários projetos até chegar realmente ao 14 bis. Então, o Santos Dumont, ele ganhou vários prêmios nessas demonstrações de que era possível e ganhava medalhas e também prêmios em dinheiro. O que ele fazia? Ele distribuía esse dinheiro para toda a sua equipe, que era uma forma que ele falava de reconhecer, o prêmio é meu, mas todos foram importantes para o desenvolvimento. Veja só que interessante, né? Quer dizer, o ganho, o mérito, a gente sabe que foi o Santos Dumont que criou tudo isso, mas ele reconheceu os seus profissionais. Isso é muito importante, né? Vou citar aqui o Peter Drucker, né? O Papa, né? Uma das referências na gestão moderna, quando ele diz: crie e desenvolva talentos. Crie e capacite e treine seu pessoal. E não os perca nunca. De que adianta desenvolver talentos, desenvolver dentro de uma organização e depois você perdê-los? Né? De que adianta? Então eu aproveito e cito também um grande estrategista chamado Michael Porter, quando ele diz: o seu maior competidor são as pessoas que mais parecem com você. É um negócio interessante. Guardem isso, pensem nisso. Os seus maiores competidores, maiores concorrentes, são aqueles que mais se parecem com vocês.
Pensem nisso, no âmbito pessoal e empresarial. Muito bom Santos Dumont, vamos para o Maurício de Souza. O Maurício de Souza também tem uma parte interessante, né? O rei, nosso Walt Disney brasileiro. O nosso Walt Disney brasileiro é muito bacana. A trajetória dele também, eu estou simplificando, né? Depois procura lá na internet a biografia de cada um. Quando o Maurício de Souza iniciou, ele encontrou alguma dificuldade. Ele pegou e ele percebeu que ele estava com dificuldade para publicar os seus personagens. Então o que ele fez? Ele pegou e conseguiu trabalhar num jornal, mas trabalhando na parte do jornalismo policial. Alguém consegue imaginar, observando toda a turma da Mônica em volta do Maurício de Souza, um jornalista policial? Difícil de imaginar, não é mesmo? Então, a partir dali, eu imagino que por meio de uma boa rede de contatos, agora já estou no jornal, não sei se foi dessa forma, mas ele, como um agente empreendedor, conseguiu um espaço no jornal para publicar aquelas tirinhas que ele antes tinha tentado entrar e não tinha conseguido. Então, primeiro ele entrou de outra forma. Tem um ditado famoso no mundo que fala assim: não importa o que estou fazendo nesse momento, importa onde eu quero chegar. Talvez isso possa, não sei exatamente se isso possa explicar, o Maurício de Souza. Ele começou a publicar numa tirinha e começou a ganhar mais espaço no jornal, mais espaço no jornal, mais espaço. Resultado, veja o que aconteceu, o nosso Walt Disney brasileiro, né? O Antônio Hermínio de Moraes também merece um espaço especial aí pra gente. Há vários empreendedores brasileiros muito bem-sucedidos e que merecem destaque. Mas se a gente contar sobre todos, vai ficar um pouco complicado o nosso tempo. Busque depois. Tem um programa na internet, vários programas. Tem um programa do João Dória que entrevista vários empreendedores na TV. Tem um programa que chama Fiz do Zero, muito bacana, que é na internet, que ele entrevista empreendedores, como o caso aí do Alexandre Costa e do Miguel, né, do Boticário. Quer dizer, é interessante. Mas vamos de novo ao Antônio Hermínio de Moraes. O Antônio Hermínio de Moraes é o empreendedor nato também. Detentor de várias empresas. Ele, na época do racionamento de energia, antes do racionamento de energia, ele percebeu que faltaria energia para suas indústrias. Ele tem centenas ou dezenas de empresas, né, como o Grupo Votorantim, né, com a Companhia Siderúrgica, eu acho que de Barra Mansa, tem várias organizações. Então ele percebeu que iria faltar energia pelo cenário e resolveu criar uma empresa para gerar energia para a sua empresa. Olha só que interessante, né? É um empresário, um empreendedor de sucesso e tem uma parte também, ele tem um carisma muito grande com a sua equipe, ele visita um determinado hospital em São Paulo, ajuda isso, sem esperar nenhum retorno financeiro. Então, quer dizer, não adianta somente chegar no topo, né? Você precisa chegar no topo e ajudar também as pessoas. Isso é muito bom, dentro do possível, né? Dentro das suas possibilidades. O Alexandre Costa tem uma parte interessante. Que vontade de comer um chocolate, hein, Alexandre? Veja só, tá lá, é o Cacau Show, né? E tem a entrevista dele na internet. Depois procure. É um jovem empreendedor. Ele conta a história de que quando ele iniciou, ele tinha, não me recordo bem, mas é perto disso, 16, 17, 18 anos, em que a mãe dele tinha um negócio e vendia chocolates, né, sob encomenda para uma determinada empresa. Daí vendia não só chocolates, vendia roupas, né, e comprava em vários lugares, montava um catálogo, perfil empreendedor da mãe, inclusive. E tinha um espaço e vendia isso tudo. E acabou que ela desistiu da parte de chocolate e continuou com o segmento dela. Enfim, o Alexandre Costa, percebendo que quis pegar aquela parte do chocolate e resolveu vender isso da mesma forma que a mãe. E ele usou uma regra de 3 e começou a vender os chocolates e percebeu que não tinha um determinado chocolate, mas sem problema. Pegou e vendeu um chocolate pequenininho, coisa de 50, 100 gramas, e o fornecedor dele não tinha isso no catálogo. Ele pegou e na hora de passar os pedidos, vendeu coisa assim na ordem de 2.000 ovos pequenos. E o
dono do negócio virou e falou com ele: Alexandre, eu não vou conseguir, fique satisfeito com o tanto que você pediu, você é muito jovem, não esperava que você fosse vender tanto. Né? Mas esses pequenininhos, esses 2.000 ovos, eu não vou conseguir te entregar, porque eu não fabrico isso. Quer dizer, nesse momento, né, isso poderia ser uma ducha fria em qualquer pessoa. Assim, vou desistir disso, vou vender isso aqui, poxa, que absurdo. Né? Enfim, ele enxergou o copo meio cheio e buscou meios. Né? Tem um programa muito interessante, chama Fiz do Zero. Digita lá no seu buscador, Fiz do Zero, espaço Cacau Show. Você vai ver. Ele conta toda a trajetória dele, né, com muito mais riqueza de detalhes. E ele pegou e resolveu fabricar esse chocolate com uma pessoa lá da região dele. E fabricou e entregou. Pegou um dinheiro emprestado com um parente dele, produziu, vendeu tudo, pegou o lucro, começou e reinvestiu. Resultado. Está aí o resultado. Impressionante, não é mesmo? O Miguel Dal Boticário, ele vem do meio um pouco mais técnico, né? Ele veio do meio da farmácia, mas o pai dele, ele no Fiz do Zero, também tem ele no Fiz do Zero. O relato de toda a trajetória dele, né? Você percebe que ele teve vários momentos que ele poderia falar assim: não, por aqui eu vou parar. E ele não parou. Veja o que virou o Boticário. Então o pai dele queria que ele fosse médico e ele resolveu trabalhar, fazer um curso de farmácia. Fez um curso de farmácia e a partir disso, eu não tenho certeza, eu acho que é farmácia, nessa parte de manipulação, tudo, é farmácia de manipulação. E começou a desenvolver partes, né, de produtos com a equipe dele, melhorar, coloca uma essência aqui, coloca uma essência aqui. Começou a trabalhar aquelas questões lá do marketing, de que precisam de uma praça melhor, aí colocou num aeroporto, né, enfim. Foi desenvolvendo passo a passo até chegar onde chegou. Né? É interessante, dá uma olhada lá. Temos aí também agora os nossos empreendedores, né, internacionais. Não que os nossos anteriores não sejam conhecidos no mundo inteiro, não é mesmo? Mas esses não vêm aqui, não são nossos brasileiros, não é produto nosso, vamos dizer assim. O Walt Disney, né? O Walt Disney é outro, né, que mexe com o coração. Quem nunca assistiu um desenho do Walt Disney? E imagina que o Walt Disney, muitas vezes a gente vê uma pessoa bem-sucedida, um empreendedor bem-sucedido, a gente observa e fala assim: nossa, né? Como diz, ele nasceu um empreendedor pronto, né? Ele nasceu bem-sucedido. A trajetória do Walt Disney também foi permeada de algumas dificuldades, principalmente no início. Quando ele iniciou, ele criou dois personagens e não assinou esses dois personagens. Muitas vezes a gente esquece disso. A gente cria um produto e não gera uma patente para esse produto. Né? O resultado disso, né, ele não estava pensando nisso, ele criou dois personagens e foi roubado pelo ex-chefe, de acordo com a biografia dele, não é mesmo? Foi roubado pelo ex-chefe dele e o ex-chefe levou também todos os seus desenhistas. Então esses dois personagens, né, foram embora. Né? E dizem que o Walt Disney também veio do meio mais rural, de fazendas, esses meios. Então ele teria, mais uma vez, ali ele teria muitos motivos para voltar para a casa dele. Falar assim: olha, quer saber? Vou trabalhar em algum lugar, vou desenhar, fazer os meus desenhos, vou parar por aqui. Ele teve muitos motivos. Porque imagina como você se sentiria se você criasse um novo produto e alguém levasse o seu produto embora, junto com toda a equipe que desenvolveu o produto. É uma ducha fria, muito gelada, num dia de inverno, né? É pior ainda. Então, o que o Walt Disney fez? Vendeu as coisas que ele tinha, vendeu a câmera, a filmadora, essas coisas todas, vendeu tudo. Alugou, na época, de acordo com a biografia dele, um escritório, parece em torno de $7, uma salinha, e começou a criar um novo personagem. E esse personagem é o Mickey. Precisa contar mais a história dele? Né? Tem uma frase que eu gostei muito do Walt Disney, e veja só aí embaixo: eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. É reflexivo isso, não é mesmo? Eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Isso me faz lembrar de um livro, uma recomendação de livro. A Estratégia do Oceano Azul. A Estratégia do Oceano Azul diz isso, né? Quer dizer, a busca, né, por mercados altamente competitivos é permeada por vários tubarões se degladiando pelo mesmo mercado consumidor, e isso gera um mar
vamos dizer, vermelho, sangrento, pela alta competitividade. Então, ele preconiza o seguinte, o livro, o autor do livro: busque um oceano em que você encontre vários, ou melhor, poucos competidores. Aí ele é azul porque não tem muita gente degladiando pelo mesmo mercado consumidor. E isso pode ser uma inovação, não é mesmo? Então, desenvolveu, aí tá. O Steve Jobs, vamos para o Steve Jobs. O Steve Jobs também teve muitos motivos para parar a sua trajetória, né? Admirado, né, mundialmente, né, o criador da Apple. Agora, imaginem desenvolver uma empresa, construir uma empresa, levar essa empresa ao sucesso e ser demitido dessa empresa pelos acionistas. Foi o que aconteceu com o Steve Jobs. Vejam depois a história dele. É muito bacana a história dele também, né? Não, sem romantismo, veja, analisa, veja que o empreendedor não tem um caminho tão simples e tão fácil. A gente muitas vezes enxerga o empreendedor como o resultado final, no sucesso. E a caminhada, e a trajetória. E nesse momento, quando ele foi demitido, ele teve também motivos para poder parar por ali. Não, ele criou uma empresa chamada Pixar, né, que é o do Toy Story, desenhos famosos, né? O Monstros S.A. Então, veja, e depois acabou retornando, né, para a Apple e se tornando tornou o que é, né, a Apple de volta, né, e até maior do que era antes. Era uma cabeça inovadora fora de série. Mas não sozinho. Eu quero que vocês entendam que não é possível chegar no topo sozinho. A gente precisa de pessoas talentosas ao nosso redor. Mas vamos falar sobre isso mais adiante. O Bill Gates, né, dono da Microsoft, né, que já diversificou bem, está com a sua fundação, tem uma história muito interessante, tem filmes, tem livros, procurem conhecer, né, o que levou essas pessoas ao topo, né, como Bill Gates e outros. Bom, aí logo embaixo tem o Sam Walton, né, que muitas vezes a gente não vê o Sam Walton, mas a gente encontra o produto do Sam Walton, né. Hoje, atualmente, quem assumiu o local, o posto, né, do Sam Walton, do criador das redes Walmart, é um grande supermercado, né, que tem espalhado pelo mundo inteiro, né. Há algum tempo atrás, não sei se continuou com esse número, pesquise depois também, vá além. O Sam Walton, pelo menos a organização dele, há algum tempo atrás, quando eu vi, parece que ao longo do mundo tinha em torno de 5 milhões de funcionários. Qual organização que a gente conhece que tem 5 milhões de funcionários em torno do mundo? Eu não sei se continua com esse número. Pesquise depois, eu acredito que talvez tenha até aumentado. Vejam só algumas lições do Sam Walton. Hoje, né, cargo ocupado pelo filho dele, né? Atenha-se aos valores fundamentais. Não perca a essência, pessoal. Não perca a essência de quem você é, dos seus valores, dos seus princípios, né? Atenha-se aos valores fundamentais das pessoas, né? Não siga o dinheiro, siga a sua paixão. Porque o dinheiro não consegue, o dinheiro ele é importante, ele é necessário. Mas a ligação entre a paixão e o dinheiro dá um negócio interessante. Quer dizer, faça o que você gosta e desenvolva, porque você vai trabalhar em torno de 14 horas por dia, de acordo com os estudos, como eu disse anteriormente. Então, em torno de 14 horas por dia, é difícil, você tem que gostar muito do que faz. E cuide do seu povo. Veja só, o mesmo que o Peter Drucker disse, né? Treine, capacite o pessoal e não os perca nunca. Trate bem o seu pessoal, né? Cuide do seu povo, quer dizer, reconheça o resultado das pessoas. Essas pessoas é que estão levando vocês aonde vocês pretendem chegar. Então essas pessoas são muito importantes também como seres humanos, eles possuem necessidades, isso é muito importante também. Tratar as pessoas com respeito, independentemente do seu nível organizacional, né? Inclusive o Sam Walton disse isso, né? Quer dizer, fazer questão de dar bom dia para todos, indiferentemente, enfim, vale a pena fazer essa reflexão. Bom, nós temos uma parada para o café, mas calma lá, ainda não. Um cafezinho é interessante, mas antes eu quero só contar uma historinha para você do Leão Surdo. Vamos lá, antes do café. O leão surdo, ele é o seguinte, o rei de uma terra, né, muito distante, gostava de caçar leões. E ele contratou o mágico, né, o mago lá do reino, para desenvolver
ou alguma coisa que pudesse ajudá-lo na caça aos leões, porque ele perdia muita gente nessa caça. Então o mago virou e desenvolveu uma flauta. Flauta? Mas essa não foi aquela usada lá para encantar os ratos? Não, isso é uma inovação incremental. Foi o que ele disse. Interessante, né? Então, isso é uma inovação incremental. A minha flauta vai encantar os leões. Eu não resolvi desenvolver nada do zero. Né? Vou aproveitar o conhecimento já existente. Ótimo, ótimo. Então vamos lá, o que eu preciso fazer? Bom, então você precisa arrumar um flautista, ele toca na hora que aparecer o leão e veja os resultados. Ok. Então, saíram para caça. Saíram para caça, começou a tocar, apareceu um leão, aí o flautista começou a tocar, o leão parou, ficou meio assim, parado, observando, muito paradão, um comportamento estranho, mataram o leão. Que absurdo, né? Mataram o leão, mas paciência, gosto, era o gosto do rei, né? Continuaram a caminhada, felizes, né? Eis que aparece um leão mais bravo ainda, começou a tocar flauta, o leão começou a dançar. Nossa, essa flauta é mágica mesmo. E foi assim, exterminando leão por leão, leão por leão, até que aparece um leão e começa o flautista a tocar. E o leão matou um, matou o outro, e o flautista tocando, dançando, para ver se adiantava, para encantar o leão, e matou, faltou só o flautista e pronto, acabou. Acabou todo mundo. E aí, como toda história, né? Tem um macaco lá em cima da árvore, cutucou outro. Tá vendo? Sabia que ia acabar encontrando o surdinho. Moral da história. Você tem uma estratégia, mas não fique cego, cuidado com a sua estratégia. A sua estratégia pode funcionar várias vezes, mas uma hora você vai encontrar o surdinho. Vamos então agora para a segunda parte do nosso trabalho, que são os objetivos. Vamos então para os objetivos de aprendizagem. Ao final desse módulo, então, você será capaz de entender o significado dos termos empreendedor, empresário, executivo e empregado, no contexto do empreendedorismo. Lembra quando eu disse que a gente... Pois é, já estamos iniciando. Diferenciar o grau de importância de cada um desses participantes e compreender que a ação empreendedora é resultante da interação entre o empreendedor, o empresário, o executivo, o empregado e os seus papéis. Vamos lá? Então vamos às diferenças entre todos esses agentes, empreendedores, empresários, executivos e empregados. O empreendedor é quem empreende o novo negócio e assume todos os riscos comerciais, legais e pessoais do empreendimento. O empreendedor é aquela história que eu sempre comento, né, em que você tem... Imagine que você vai fazer um feijão tropeiro. Que delícia, né? Um feijão tropeiro. Esse feijão tropeiro, temos duas situações. Pensem da seguinte forma. A galinha está envolvida, porque ela vai fornecer o ovo. O porco está comprometido, porque ele vai fornecer o torresmo. Esse é o papel do empreendedor, ele está totalmente comprometido com o negócio. Se o negócio não der certo, todos os riscos, inclusive legais, cuidado com o que vocês vão desenvolver, hein? Os riscos legais também são todos do agente, do empreendedor. É claro, né, pessoal? É claro que a partir disso tudo, né, se corre tantos riscos, a probabilidade de ganho dele também é maior, não é mesmo? Vamos para o empresário agora. O empresário é quem empresaria o novo negócio financeiramente e assume de forma passiva os riscos financeiros do empreendimento. Quando o empreendedor está iniciando, ele assume vários papéis. Ele assume o papel do empresário, né, do funcionário, enfim, ele assume vários papéis. Vamos entender isso mais adiante, você vai perceber. O executivo é quem executa. Executivo, o próprio nome, a própria palavra já remete, né? Executa. Motivado por uma remuneração pré-fixada. Então, seus ganhos vão chegar um momento que vai chegar dali e não passa mais. Né? Então ele tem uma remuneração, motivado por uma remuneração pré-fixada, os planos para evoluir o negócio sem assumir nenhum risco do empreendimento. E geralmente recebe um bônus, né, estabelecido pelo sucesso. Obteve o sucesso, conseguiu um ganho acima da média, opa, você tem um bônus. Né? Mas ele é quem vai executar. E o empregado? O empregado é quem executa, motivado por uma remuneração fixada, as tarefas necessárias para operar o negócio sob a orientação dos executivos,
sem assumir nenhum risco do empreendimento. Quer dizer, ele é o operador, é quem está na produção, quem está produzindo. Então, o risco dele é menor, é muito menor, né? Então, eu gosto de pensar que a probabilidade do ganho é proporcional ao risco que você corre. Mas não esqueçam, riscos calculados. Então, vamos entender os papéis de cada um, né? Os papéis do empreendedor. O que acontece? Por que vocês estão estudando isso? Porque quando a gente inicia, eu gosto sempre de falar, pense em grande, mas inicie pequeno. Porque quando você inicia pequeno, né, de uma forma menor, você tem um maior controle. Se você percebe que o mercado não quer esse produto ou serviço, você consegue mexer, manipular isso para melhorar. Mas quando você já nasce grande, né, se o negócio, vamos imaginar, encontrar muitas dificuldades, o risco do seu prejuízo é maior. Então começa pequeno. Se a ideia é boa, ela vai prosperar, ela vai evoluir. É claro, né, que uma boa capacidade de vender a sua ideia. Mas quando o papel do empreendedor, no início, então voltando àquela parte, quando ele inicia, ele assume, ele começa, né, pequeno, ele assume todos esses papéis, né, de empreendedor, de empresário, de executivo e às vezes até de empregado, sim. Ele é o empregado da firma, da empresa que ele constituiu. Então, ele está, às vezes, diretamente ligado à produção, à venda, ao marketing. Isso é desafiador. Por isso que a gente sempre enfatiza que crescer sozinho é muito difícil. Então, nesse momento, eu sempre recomendo, a gente é difícil falar aqui todos os casos, mas é sempre bom começar com alguém que te complementa. É sempre bom começar com alguém que complementa. Se você detém um conhecimento numa área, se você arrumar alguém que tem o mesmo conhecimento que você, vamos pegar um exemplo. Vamos supor que você seja um programador de computador. O programador de computador tem uma amizade com um outro programador e fala assim, vamos os dois desenvolver os programas de computadores. Ele pega e os dois são desenvolvedores, constroem programas maravilhosos, aí um vira para o outro e fala assim, olha, mas tem uma coisa, eu não quero vender. Aí o outro vira e fala, eu também não. Um pouco depois, um vira e fala assim, olha, eu não quero vender e não quero atender o cliente. O outro vira e fala assim, interessante, que eu também não quero atender o cliente. Enfim, quem vai cuidar da parte do negócio? Por isso que é bom complementar o outro. Enquanto um cuida, né, da parte comercial, que precisa vender. Se não vender, não adianta. Pode ter o melhor produto do mundo. Se não vender, não tem negócio. Não tem negócio. Tem que vender o produto maravilhoso que foi construído. Então é sempre bom, né, se uma pessoa buscar a outra como sócio, né, que complemente no seu negócio, que seja no negócio, se fosse o caso lá da informática, né, um é programador, o outro conhece banco de dados, o outro conhece rede de computadores. Se for da área de segurança privada, né, enquanto um cuida mais da prospecção de novos clientes, o outro cuida da parte técnica. Enfim, tem que fazer bons casamentos nesse sentido. É quase que um casamento mesmo. Eu costumo falar que é mais do que um casamento, que a gente passa mais tempo com os nossos sócios do que às vezes até com a família, né? O empreendedor acontece isso com muita frequência. Bom, e quando ele não encontra essa pessoa? Então, quando ele não pode assumir todos esses papéis de empreendedor, de empresário, de executivo, de empregado, ele precisa contratar alguém que faça esse papel. Do empresário, do executivo, do empregado. Ele precisa pagar alguém para fazer isso. Porque crescer sozinho, fazendo todos esses papéis, é muito difícil, mas não é impossível. Mas é muito difícil. Bom, então, os papéis do empreendedor. Vamos lá, então vamos ao resumão. Então, o empreendedor empreende, lidera o desenvolvimento do negócio e assume todos os riscos do negócio. O empresário financia o desenvolvimento do negócio e assume o risco financeiro do negócio. Só, né? Tá aí, né? Só o risco, né? Só o risco financeiro. O executivo gerencia o trabalho para o desenvolvimento do negócio e assume o risco profissional do negócio. Se uma determinada ideia dele não der certo, o risco é profissional. O impacto maior está acima dele. E o empregado executa o trabalho para desenvolver o negócio e assume somente o risco operacional, quer dizer, ele está ligado à parte mais operacional. Ninguém deve desenvolver um negócio se não estiver disposto, no início, a assumir os 4 papéis ou se não dominá-los. E como eu disse,
Se não dominá-los, vai precisar contratar alguém que faça esses papéis. Mas sempre com monitoramento e controle constante. Monitoramento e controle não é interferir toda hora no que o outro está fazendo, que gerenciar, segundo Peter Drucker, é realizar trabalho por meio de pessoas. Então, acompanhe as pessoas, né? Mas deixe que as pessoas façam seus trabalhos. Caso o futuro empreendedor perceba alguma deficiência com relação a alguns dos papéis que venha a assumir, faça necessário de busca de sócios, como eu disse, que possam assumir esses papéis. O interessante no início é até buscar uma sociedade do que contratar um profissional, um funcionário. Porque o sócio é uma pessoa que vai ficar não envolvida como a galinha. Às vezes um profissional, né, um funcionário pode ser comprometido, mas o sócio com certeza será comprometido porque ele sabe, né, que o esforço dele é proporcional ao ganho que ele vai obter. Então, ele é o maior interessado de que o negócio seja bem sucedido, assim como você. Mas vamos a razões para não fazer o empreendimento. Nem tudo são sonhos, não é mesmo? Então vamos entender a situação. Quais são as razões para não fazer um empreendimento? Uma delas é a busca da autorrealização sem a motivação por ganhar muito dinheiro. É interessante isso, quer dizer, você pode se sentir realizado, mas não por ganhar muito dinheiro. Você pode ser realizado por ganhar o suficiente para te garantir uma vida tranquila, confortável. Ninguém está fazendo um juízo de ninguém. O que seria do mundo se todos fossem líderes? O que seria do mundo se todos fossem empreendedores? Seria um caos, não é mesmo? Então, no caso são os artistas, né, com todo o seu brilhantismo, os artesãos, os esportistas, os cientistas bem-sucedidos. As pessoas são autorrealizadas pelo que elas fazem, mas elas não estão preocupadas sem a preocupação excessiva, guarde isso, excessiva do ganho de capital. Quer dizer, o ganho de capital é importante, é necessário. O dinheiro é importante e necessário, né? Não somente para sobreviver, mas como para viver também. Mas eles não estão preocupados com o ganho excessivo. O outro fator é a carga de trabalho. É como eu disse anteriormente. De que adianta, né, uma pessoa virar e falar: olha, eu quero largar o meu emprego porque eu quero ser dono do meu próprio nariz. Eu escuto isso constantemente. Em uma hora eu vou dar um basta nesse emprego e vou trabalhar por conta própria e vou trabalhar somente 4 horas por dia. Você já começou mal. Porque a carga de trabalho do empreendedor, como eu disse anteriormente, ele assume vários papéis. Então ele vai trabalhar mais mesmo, em média 12 a 14 horas por dia. Muitos às vezes trabalham de segunda a sábado, tem empreendedor que trabalha de segunda a sexta, mas eu quero que vocês entendam o seguinte: tem alguns mitos, né, que dizem que o empreendedor é um lobo solitário, né, quer dizer, ele não consegue formar família. Isso é conversa. Tem muito empreendedor bem-sucedido, com família, tem muito. Isso é uma característica mais pessoal. Isso não é determinante para ser empreendedor ou não, ok? Tem muito empreendedor muito bem-sucedido, com família constituída, com filhos. Você não, se eu sou empreendedor, então eu não posso constituir família. Não tem nada disso. O negócio é conciliar isso tudo, né? A família é aquele negócio do sonho que eu disse. Ele sonha, todo mundo começa a sonhar o mesmo sonho, né? E precisa reverter isso em conforto, em segurança, claro, né? Para todos os seus. Vamos lá. Bom, segundo o Degen, há 4 fatores importantes limitadores ao ato de empreender. Uma delas é a falta de disposição em assumir riscos, fazendo com que a pessoa não abra mão da relativa segurança empregatícia para iniciar seu novo negócio. Às vezes a gente vê, né, isso é aquilo que eu disse: o que seria do mundo se todo mundo gostasse do vermelho, né? O que seria do verde se todos gostassem do vermelho, né? Nós precisamos de diferentes papéis no mundo. O mundo precisa dessas pessoas, de várias pessoas. E às vezes são executivos muito bem-sucedidos, que estão com uma relativa segurança empregatícia e pensam: poxa, o risco para eu iniciar um novo empreendimento do zero é muito alto, eu não quero isso. Então isso é um fator que o Degen, inclusive, aponta. A imagem social a ser projetada para a família, os amigos e os colegas de trabalho. Quer dizer, se a pessoa está muito preocupada com o que os outros vão achar dele, não é um bom negócio para preocupar com o empreendimento. Porque se a pessoa está muito preocupada com a sua imagem social a ser projetada para a família, às vezes é melhor ficar onde está, porque às vezes ele se sente realizado, feliz com aquilo.
O capital social construído ao longo da sua formação. Esse capital social tem muitas pessoas que não estão dispostas a correr o risco de perder tudo isso. Né? E outros interesses que tornam, né, pouco atrativa a opção de iniciar um negócio próprio. Agora vamos para o processo visionário. Né? O processo visionário nós temos vários, né? Temos o Steve Jobs, tem vários, mas eu tenho um interesse especial, né? Eu quero que vocês entendam, né? Que vocês às vezes têm alguns, né, que falam assim, não, professor, esse visionário realmente é visionário, mas eu me identifico mais com tal, né, com outro visionário. Né? Na atualidade, o Steve Jobs foi um visionário, né, fora de série, tem vários visionários, mas a capacidade, né, de enxergar, né, muito além das outras pessoas é uma capacidade do agente empreendedor. E eu coloquei o Júlio Verne, né? Olha só, de 1828 a 1905. O Júlio Verne, quando ele disse, né, ele tem lá o dos 20.000 léguas submarinas, né, muitas coisas que o Júlio Verne escreveu não existiam na época. É isso que fascina. Procura depois ler sobre o Júlio Verne, conheça os livros dele, é muito bacana. É um dos livros mais lidos do mundo. Né? Então, quando ele fala de módulos lunares, ele conta a história, não existia nada, o homem não tinha ainda ido à Lua. Ele disse sobre noticiários na TV, nos seus livros. Não existia televisão na época. Submarinos elétricos, não existia isso. A escrita, ele falava que as empresas ainda fariam publicidade nos céus por meio da escrita, com fumaça. Mas o Santos Dumont ainda não tinha nem pensado ainda no avião ainda. Olha só o processo, isso é o processo visionário. Se o Júlio Verne, outro dia eu estava fazendo uma reflexão sobre o Júlio Verne e pensei, será que se o Júlio Verne tivesse nascido na época, né, da época bíblica, ele seria talvez considerado quase que como um profeta. Uma outra reflexão, né, do visionário é de que às vezes eu fico pensando que será que ele criou isso e o mundo depois desenvolveu porque foi uma evolução contínua, ou o visionário enxergou e o mundo desenvolveu a partir daquilo que o visionário enxergou? Vocês estão percebendo? Será que o visionário está enxergando lá na frente, fala o que ele enxerga, o que ele vê, e o mundo desenvolve, cria meios para construir aquilo que o visionário viu, ou o visionário viu algo e aquilo realmente desencadeou? Pensem nisso, isso é uma reflexão sem fim, não é mesmo? Vamos conhecer então a parte do processo, né? O processo visionário. Então, desenvolver a visão é uma capacidade inerente aos visionários, né? Aos empreendedores. Identificar lacunas, oportunidades, nichos, mercados inexplorados. O conhecimento do setor em que pretende atuar ou está empreendendo. Opa, tem uma pausa. Não adianta pensar só em empreender um negócio que você desconheça. Olha, vou investir num determinado negócio porque isso está dando dinheiro. Você conhece como funciona esse negócio? Você sabe? Você conhece bem o mercado? Não, mas fulano está, né, o tal empresário está ganhando dinheiro com isso. Opa, precisamos de uma reflexão sobre isso. Buscar conhecimento daquilo em que você pretende atuar. A busca pelo conhecimento é essencial para esse agente empreendedor. Esse busca do conhecimento, seja em organizações que vivem, né, desse conhecimento. O Sebrae é um deles, né? Tem várias organizações, né? Tem vários. O Sebrae é o mais conhecido, é o que tem muita coisa boa construída. Está empreendendo, está pensando no negócio, às vezes conversa com eles. Né? O especialista, às vezes consultores são muito interessantes. Né? Que você começa a perceber qual é a realidade daquele setor. Okay? Procura entrar em e-mails, a rede de contatos, e-mails que falem sobre isso, né? Sindicatos, congressos, procure participar para você entender a realidade do negócio, para depois você fazer. Então, por isso que eu falei, conhecimento do setor em que pretende atuar ou está empreendendo. Um momento de planejamento. Eu gosto de fazer esse exercício. O empreendedor precisa planejar muito bem, desenvolvendo a sua visão. E eu gosto de fazer um exercício no âmbito até pessoal. Então pense o seguinte, no momento que você tiver condição de parar, desligar
vamos assim, né? Desligar daquela rotina, né, que a gente vive, né? Geralmente num domingo, uma hora que você possa relaxar, né? E você vai pensar o seguinte, eu quero que você pense o seguinte, sem fazer juízo de nada, sem olhar em volta do mundo, sem definir como isso, é isso ou aquilo, faça o seguinte, procure pensar o seguinte, pense 20 anos, daqui a 20 anos, como você se vê daqui a 20 anos? Daqui a 20 anos. Então pega a data, soma 20 anos e fala assim, nessa data, nesse dia, daqui a 20 anos, como eu me vejo? Anote isso. Anote isso. Sem fazer juízo. Ah, está vendo uma coisa que está totalmente fora do que realmente eu sou. Não importa, anota. Anotou? Então agora, pegou papel? Não, agora não é o momento. Tudo bem, faça isso depois, um domingo. Mas não esqueça desse exercício, é um exercício bacana. Fez os 20 anos e agora? Daqui a 10 anos, estamos voltando no tempo. Daqui a 10 anos, como você se vê daqui a 10 anos? Pronto? Aí você pega, anota a mesma coisa, e depois estamos chegando próximos do dia de hoje. Como você se vê daqui a 5 anos? A mesma situação. Como você se vê daqui a 2 anos e daqui a 1 ano? Então faça esse exercício, 20 anos, 10, 5, 2 e 1 ano. Como você se vê nessa trajetória? E anote. Aí depois que você anotou, sem fazer juízo de nada, analise o que você está fazendo para chegar aonde você enxergou. É isso mesmo que eu quero? Sim, é isso que eu quero. É isso que eu quero, sim, professor. Ótimo. Então agora vamos analisar. O que eu estou fazendo para fazer essa caminhada que você desenvolver a sua visão, né? Então eu gosto de pensar nisso, que é aquela questão do estabelecimento dos objetivos e metas. O objetivo, veja só a figura, né? A nossa caminhada é permeada de dúvidas, né? Então vamos definir onde eu quero, olha só um exercício bacana, onde eu pretendo chegar. Como chegarei lá? Como vou perceber que estou no caminho para chegar nesse lugar? Quais são os sinais que vão demonstrar que eu estou nesse caminho? Esse é um exercício para todo empreendedor. Então, a definição, qual a diferença de objetivo e meta? O objetivo é onde você pretende chegar. As metas é a mensuração de em quanto tempo você pretende chegar lá. Cuidado na hora de definir suas metas, né? Porque quando a gente define as metas, veja só a sigla SMART, né? Mas interessante essa sigla. SMART significa a meta, quando for construída, deve ser específica, mensurável, atingível, relevante e temporizável. Temporizável tem um tempo definido. Então vamos lá, vamos a uma parte. Quer dizer, uma meta mal definida, ela é inalcançável. E quando a gente não consegue atingir essa meta, a gente pode ficar naquela situação, nossa, desmotivado, né? Não consigo. Às vezes, será que você formulou bem a sua meta? Vamos analisar isso depois. Então, o objetivo é o seguinte, pense lá na organização quando está definindo o seu planejamento para o próximo ano. Fala, o nosso objetivo é crescer. Ótimo, queremos crescer, considerar todos os fatores micro, macroeconômicos, cenário internacional, o ambiente, enfim, tudo isso. Pretendemos crescer. Ótimo. A meta é, pretendemos crescer em quanto tempo? Então, ao fim desse novo ano, né, de que vamos iniciar, pretendemos crescer 15%. Opa! E dividimos essa meta de 15% ao longo do ano. Quer dizer, uma grande meta é dividida em pequenas metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, que sejam relevantes para a organização. Esses são os sinais de que ela está caminhando para o seu objetivo maior. Ok? Isso funciona também no âmbito pessoal, hein? Isso não é só para o âmbito empresarial, não. Opa, momento de recomendação de filmes e livros. Eu gosto muito dessa parte. É claro que a gente sempre vai esquecer de algum, né? Coloquei 3 aqui, né, para vocês iniciarem a sua diversão. Estou me contendo, né, para citar vários livros. Bom, um deles que eu gosto não é um filme novo,
mas às vezes encontram, às vezes até na internet, né? Às vezes assistindo, mas nas locadoras, às vezes conseguem encontrar em algum lugar, que não é um filme tão novo, chama O Gerente Desorganizado. O Gerente Desorganizado é uma história interessante em que ele demonstra um gerente muito trapalhão, né? Em que ele faz muita bagunça na vida dele, tumultua a vida de todos os seus colaboradores, do seu diretor. Ele é muito atrapalhado. A gente fica até ansioso com tanta atrapalhada que ele faz, né? Então, ele morre e vai para o céu, né? E no céu São Pedro começa a ensiná-lo a distinguir o que é importante e urgente e dá uma nova chance para ele voltar para a Terra. É um filme interessante, coisa assim de 1h30, 1h40 mais ou menos, e ele fica nesse caminho de céu, terra, né? E São Pedro toda hora orientando, né? Fala assim, olha, você tem que fazer isso, ele volta para a terra, e, enfim, é muito interessante separar o que é urgente e o que é importante. São diferentes, né? Definir prioridades no dia, isso é muito importante para o agente empreendedor, porque o mundo vai consumir o seu tempo. Cada parte do mundo vai tentar morder um tanto do seu tempo. Mas você precisa priorizar, definir prioridades, separar o que vai te fazer crescer, né? Ele fala disso, né? Tarefas positivas ativas, tarefas reativas, tarefas positivas ativas são aquelas que te levam onde você pretende chegar. E as reativas são aquelas em que você precisa resolver o problema da sua rotina, do dia a dia. É aquele problema que não tem jeito de escapar, você tem que resolver. Então, quer dizer, tem uma forma, fazer um checklist, enfim, tem um filme, assista um filme, é muito interessante. Ou outra é o gerenciamento da rotina do dia a dia, né? O gerenciamento da rotina é muito importante, porque a rotina é implacável e ela vai bater. E não adianta fugir da rotina. A rotina também faz parte da nossa vida, então precisa aprender a gerenciar isso. E o professor Falcone tem um livro muito bacana que se chama exatamente Gerenciamento da Rotina do Dia a Dia. O professor Falcone escreveu um livro muito bacana, né? Ele contribui com muita coisa no mercado, em nível de consultoria e também de livros, né? É uma mente interessante e vale a pena conhecer o que ele tem a contribuir para a gente. Tem um outro que tem um filme também que chama A Meta. A Meta que mostra os gargalos, uma organização, e eles vão atrás da solução desses problemas numa produção. É interessante, mostra um cenário de um executivo que está com alguns problemas, que se ele não resolver os problemas, a empresa vai fechar. Então é interessante, né? Tem mais livros. Tem um livro que se chama O Homem Mais Rico da Babilônia, né? É um livro pequenininho, né, 60 páginas, mas uma leitura prazerosa, que você lê no final de semana às vezes, mas não deixa de fazer as nossas atividades, hein? Não esqueça disso. Defina o que é importante e o que é urgente, e separe isso tudo. Mas tem muito livro bom, tem A Águia e a Galinha, do Leonardo Boff, tem muito livro bom. Isso a gente vai contribuindo ao longo da nossa caminhada. Vamos continuar, então? Bom, a busca de informações, como eu disse, elas são muito importantes no mercado, né? A busca de informações de clientes, fornecedores, concorrentes, isso é essencial. Isso dá como eu posso fabricar um produto e fornecer um serviço, né? É uma consulta especializada para obter assessoria técnica ou comercial naquele produto. Quais são as formas, a melhor forma de produzir esse determinado produto, né? A gente sabe que o tempo é muito importante, mas a gente não pode abrir mão da qualidade, não é mesmo? Para isso, a gente tem aí o ciclo de Deming, né? O Deming, quando construiu esse ciclo, também chamado de PDCA, né? Vejam só, é um processo iterativo e contínuo. É um processo contínuo. Vocês vão encontrar ao longo da sua trajetória, nos seus estudos, né, o PDCA em várias situações, né, como em gestão de processos, vocês vão encontrar o PDCA, gestão de governança de tecnologia da informação, vocês vão encontrar uma hora o PDCA, gestão de projetos, vai encontrar o PDCA lá, às vezes enmascarado em alguma parte ali, mas o PDCA está lá. Então, o Deming construiu o PDCA como um processo de gestão da qualidade. Né? O que é o PDCA? Quer dizer, tudo deve ser planejado, né? Tudo deve ser o P de plan, né? De planejamento, e eu preciso definir esse planejamento. Planejamento sem execução é sonho, é fantasia, né? Não adianta planejar, só estou sonhando, né? Então vamos executar. E quando a gente executa, a gente precisa verificar
né? O D é de do, então P é de plan, de planejar, o D é de do, executar, o C de check, preciso verificar, e o A de act, de agir, de ação. Então, voltando lá, então planejei, ótimo, né? Planejamos aqui, nossa organização planejou e colocamos em execução nosso planejamento, porque senão, sonho, é somente o sonho. Executei. Por meio da nossa execução do nosso planejamento, a gente precisa verificar os resultados. Veja aí, as metas e os resultados alcançados definidos no meu planejamento e na minha execução. É o estimado e o realizado. Planejei, verifiquei e percebi que preciso de alguns ajustes no meu planejamento ou na minha execução. E essas ações ocorrem por meio do A, né, que é a hora de agir, sempre ajustando o nosso planejamento ou a nossa execução. Preciso capacitar mais o nosso profissional, né, preciso melhorar, planejei de uma forma muito otimista, o cenário não está favorável, então você precisa ajustar seu planejamento. Não, o nosso planejamento está legal, então eu preciso mexer na minha execução. Mexe na execução, então vamos fazer. O que está faltando? Está precisando dar um treinamento para o pessoal? Precisa contratar mais pessoal? Precisa terceirizar alguma coisa? Então, isso é o processo PDCA. O PDCA cabe em quase tudo. Eu vejo em tudo, né? Mas cabe em quase tudo, né? Que é na hora do nosso planejamento e monitoramento sistemáticos. Que é aquela situação que eu falei com vocês. Pense em algo. Onde você pretende chegar? Como você vai perceber que você chegou lá? Nessa trajetória, quais são os sinais que estão demonstrando que vocês estão chegando lá? Então, quando a gente faz isso, a gente é o PDCA o tempo inteiro. A caminhada não é retilínea. Ela tem várias curvas, né? Esse é o fator PDCA, que você precisa sempre agir corrigindo e ajustando o seu planejamento e a sua execução, ok? Então, vamos para a próxima. A iniciativa, a busca de oportunidades e a identificação de ameaças. Claro, a gente será sempre ameaçado, né? A iniciativa consiste em fazer as coisas de forma proativa, ou devido às circunstâncias, com visão de expansão dos seus negócios, aproveitando oportunidades fora do comum, né? A visão proativa é fazer, né, aquilo sem esperar que alguma coisa aconteça, é agir, né, antes do esperado, né? Esperar, não fica esperando. Às vezes as pessoas falam, o que vocês têm que fazer? Às vezes, as pessoas comprometidas, que estão em busca de oportunidades, identificação de oportunidades e identificam ameaças, elas percebem o ambiente. Tem que colocar a cuca para trabalhar, né? A exigência de qualidade e eficiência, quer dizer, vocês podem produzir, né? A gente precisa encontrar maneiras de fazer as coisas melhor, mais rápidas e mais barato. Mas, uma pausa, eu posso fazer e devo fazer as coisas melhor, mais rápidas e mais barato. Agora, vender mais barato pode ser ou não. Que se o seu produto for um produto de maior valor agregado, se tiver mais diferenciação, aí às vezes vale a pena trabalhar essa diferenciação por meio de um valor acima. E se o mercado consumidor não perceber esse valor a mais que você tem a oferecer, sem problema, você tem condição de abaixar o seu preço de venda, porque você produz mais barato. Então, produzir mais barato, sem abrir mão da qualidade, isso é essencial. Se vai vender barato ou vender com valor acima, isso é outra história, mas produzir barato e com qualidade é essencial. Agir de maneira a fazer as coisas que satisfaçam, né, ou excedem padrões de excelência também é muito importante. Capacidade de correr riscos calculados, como eu já disse anteriormente, né, está relacionado às ações como avaliar alternativas e calcular riscos deliberadamente e mitigar os riscos ou controlar os resultados. Opa, mitigar os riscos? Sim, identificar os riscos, mensurar a sua probabilidade, se ele vai acontecer ou não, qual que é a sua probabilidade desse risco acontecer ou não, né? Se ele acontecer, qual o impacto que ele vai gerar. Isso é mitigar, identificar os riscos e preparar para os riscos. Sabe qual que é o pior risco do seu negócio? É aquele que você não identificou. Esse é o pior risco que tem no negócio, é quando você não identifica esse risco. Então, atenção aos riscos, hein? Riscos financeiros, a perda de riscos de recursos humanos, perder um profissional de alto desempenho. Fiquem atentos com essas coisas. Identifiquem os riscos de mercado, seus concorrentes, enfim. Fiquem atentos aos riscos. Agora, eu quero aqui, né, para a gente já iniciar o nosso fechamento, eu quero deixar algumas mensagens, duas mensagens, né? Uma é do Sir Edmund, né?
Edmund Hillary, né, que foi um alpinista, explorador neozelandês, né, famoso principalmente pela sua primeira escalada bem-sucedida ao Monte Everest. Quer dizer, foi a primeira pessoa que conseguiu, de forma bem-sucedida, chegar ao Monte Everest. Então, o que ele disse? Não é a montanha que conquistamos, mas a nós mesmos. Interessante, hein? Não é a montanha que conquistamos, mas a nós mesmos. Quer dizer, muitas vezes as nossas soluções, os maiores desafios, é aquela capacidade da resiliência. Guardem isso. Pensem, às vezes tem outros desdobramentos. A outra que eu gosto muito também é do Bernard Shaw, né? Quer dizer, alguns homens veem as coisas como são e perguntam, por quê? Por quê? Eu sonho com as coisas que nunca existiram e pergunto, por que não? Esse é um empreendedor, ok? Estamos aí finalizando o módulo, né? É uma satisfação muito grande ter-os aí na FUMEC Virtual, no empreendedorismo. Espero, né, que vocês tenham aproveitado e divertido, né, como eu me divirto quando a gente aborda esse tema e trabalha empreendedorismo. E fica aí uma bibliografia, né, para que vocês possam ler, analisar e não se esgotem por aí. Busquem mais, sempre saiam do quadrado, busquem mais informação, que é informação, conhecimento, mexe com a nossa visão, mexe com a nossa realidade, ok? Muito obrigado, até o próximo e mãos à obra.